Prezados irmãos em Cristo, estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico. Amém? Hoje, meus irmãos, quero falar sobre um assunto muito polêmico, um assunto que muito discutido, comentado, mas existe filme sobre isso, não tem nada a ver, entendeu? Sobre o Armagedão, um grande mal que há de vir, tá? Então, eu quero aqui falar sobre esse tal de Armagedão. O que que é? A gente veja vários comentários por aí, existe livro, né, falando que é a batalha do bem contra o mal. É uma história assim meio sem pé, sem cabeça, que não dá de entender muita coisa. Agora vamos ver o que a palavra diz, baseado na palavra, tá? Resumindo, quando Deus colocou o povo de Israel na terra de Canaã, Deus deu uma boa terra para o povo de Israel, né? Israel, tá aqui uma terra boa, terra de Canaã. Mas também aqui, ó, tá a minha lei, cumpre-se. Nessa lei foi colocada a bênção e a maldição. Se Israel cumprisse toda a lei, todos os itens da lei, veio a bênção sobre o povo de Israel. Se o povo de Israel entrasse na terra de Canaã e quebrasse a lei, somente um item da lei, já vinha todas as maldições sobre o povo de Israel. Sabendo que o povo de Israel entrou na terra de Canaã, virou as costas para Deus, para o seu Deus e começou a seguir ídolos, tá? E com isso, né, veio a maldição sobre o povo de Israel. Isso aconteceu. Mas antes do povo de Israel entrar na terra de Canaã, tá entendendo? Lá no deserto, tá entendendo? Deus já prevendo, né, o futuro, né? E Deus falou para o povo de Israel. O povo de Israel é o seguinte, através do profeta, né? E se vocês entrarem na minha terra, né? E quebrar a minha lei, eu vou dar uma surrinha de vocês, vou dar um castiguinho de vocês, tá? É a vingança do Senhor sobre o povo de Israel, por Israel ter quebrado a sua lei. Esse é o Armagedão, tá? Sobre o povo de Israel. Então, nós podemos ver isso lá em Levítico, tá? Levítico 26, 26, 25, tá? Deus falando: trarei sobre vocês, né, Israel, a espada vingadora da minha aliança. Tá? Tá aqui. Levítico 26, 25. Deus prometendo a vingança do seu conserto, tá? Lendo de novo aqui, ó. Levítico 26, 25. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança. A espada vingadora quer dizer o quê? Guerra, morte, né? A aliança de Deus com o povo Israel, o que é? O seu conserto, a sua lei que ele deu para o povo Israel cumprir na terra de Canaã. Então aqui ele está dizendo que bem no Levítico 26, 14, fala sobre os castigos sobre a decorrente desobediência do povo, tá? Então aqui está falando que Deus trará a espada que vai vingar, né, o concerto quebrado por Israel, tá? Então o Armagedão é um castigo, é esse castigo aqui, a vingança por Israel ter entrado na terra de Canaã e quebrado a sua lei, tá? A vingança de Deus sobre o povo de Israel. Aí alguém vai falar assim: Beto, por que essa vingança já não aconteceu? Nós vamos ver já já, tá? O que acontece, mano, nessa vingança aqui? Funciona mais ou menos o seguinte, mano. Vamos supor, você tem um filho rebelde. Você fala: filho, não faça isso. O teu filho vai e faz. Você quer matar, destruir seu filho? Você não quer. Você acha que teu filho merece uma surra. Você vai dar uma grande surra no seu filho. Teu filho chega lá no canto, chora, chora, chora. Deixa ele chorar à vontade. Depois que ele chorar, depois que ele acalmar, você chega lá, né? Abraça, beija seu filho. Ô filhinho, papai não queria bater no seu irmão, você mereceu.
Aí você consola seu filho através de abraços, beijos. É exatamente isso que vai acontecer com o povo de Israel. Esse é o Magedão sobre o povo de Israel. Um castigo, uma surra que Deus vai dar no povo de Israel. Após a surra, após esse castigo, o que vem? Vem os abraços e beijos de Deus. Isso é, Deus restaurará o povo de Israel como antigamente. Tá? Como que eu provo isso? Eu não posso pegar todas as passagens na Bíblia que fala que Deus vai restaurar o povo de Israel como antigamente para trazer aqui nesse vídeo, que daria um vídeo de 2, 3 horas. Tá? Mas se você for do capítulo 121 dos acontecimentos finais do Novo Céu e Nova Terra, tá aqui. O povo de Israel será restaurado como antigamente. Acontecimentos finais, Novo Céu, Nova Terra, pela editora Viseu, tá? Tá na Amazon, Magalu, e-book, livro digital, tá? Tá aqui. Capítulo 101. Deus restaurará o povo de Israel como antigamente, tá? Então, aí vai dizer assim, mas Bento, por que Deus já não pegou e não deu esse castigo no povo de Israel? Conforme eu disse, após o castigo, vem os abraços e vem o beijo. Quer dizer, teria que vir a restauração de Israel. Se Deus tivesse aplicado essa surra, esse castigo no povo de Israel há 2000 anos atrás, ele teria que restaurar o povo de Israel há 2000 anos atrás, que seria cedo demais. Então, por isso que essa surra, esse castigo sobre o povo de Israel está retardado por um pequeno momento, tá? Não sei o que falo. Se eu não soubesse, não iria falar, tá? Por quê? Se você for Isaías, tá? Isaías 48, 9. Deus falando. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. E por causa da minha honra, me conterei em relação a você. Se referindo a Israel. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Foi o que eu falei. Isso aqui está em Isaías 48, 9. Foi o que eu falei. Está retardada esse castigo. Essa surra que Deus vai dar no povo de Israel está retardada por um pequeno momento. Por quê? Já falei. Se Deus tivesse aplicado o castigo de Levítico 26, 25 sobre o povo de Israel, a vingança do seu conserto que Israel quebrou, logo em seguida ele teria que restaurar o povo de Israel, incluindo a restauração de todo mundo. Para sempre não, durante 1000 anos. O 1000 anos de Apocalipse 20, verso 4. E reinaram com Cristo 1000 anos. Entendeu? Então, por isso que a ira de Deus sobre Israel está atrasada, retardada, por um pequeno momento. Né? Amém? Continuando então, irmão, vamos adiantar um pouquinho mais. Se nós formos lá em Apocalipse 18, 4, né? Que diz: saia dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados. Esse Apocalipse 18, 4, que fala, saia dela, povo meu, muitas pregações falam assim, que é para sair da igreja de Roma, tá entendendo? Tá entendendo? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tá entendendo? Essa sai dela, povo meu, traduzindo, sai dela, sai de Jerusalém, povo meu, povo de Israel, serve para o povo de Israel, tá? Então, aqui, eu traduzindo, segundo o conhecimento e sabedoria que o Papai do Céu me deu, eu traduzindo significa, sai de Jerusalém, povo de Israel. Apocalipse 18, 4. Bem, você está falando, não está provando? Prova, tá? Esse sai dela. Você vai lá em Jeremias 6, 1. Deus falando, ó tribo de Benjamim, ó filho de Benjamim, saia do meio de Jerusalém, porque trarei um grande mal sobre ela. Entendeu? Jeremias 6, 1. Ó filho de Benjamim, quer dizer, tribo de Benjamim, saia no meio de Jerusalém, porque eu trarei um grande mal sobre ela. Sair, fugir, tudo é a mesma coisa. Então, o Jeremias 6, 1 responde ao Apocalipse 18, 4. Sai dela, povo meu.
Quer dizer, é o povo de Israel sair do meio de Jerusalém porque virá o ataque do Armagedão. O grande mal sobre o povo de Israel. Sobre Jerusalém, incluindo todo o povo de Israel. Fala Jerusalém porque ela é a capital. Aí o que você vai dizer? Mas Beto, aquelas pessoas que largaram a Deus, começou a seguir ídolo lá no tempo dos reis, lá, já morreram. Sim. Mas ainda não foram julgados, tá? Eles vão comparecer perante o tribunal ainda. Lá depois do milênio, lá na frente. Tá? Né? Se você for em Apocalipse, continuando aqui em Apocalipse, um pouquinho mais embaixo, então esse sai dela, quer dizer, o povo de Israel sai do meio de Jerusalém, tá? Se refere, aqui fala Babilônia, mas se refere a Jerusalém, tá? Entendeu? Se você for no 18:4, retribui-lhe como também ela retribuiu, pague-lhe em dobro. Aqui está falando pagar em dobro, fala Babilônia, mas eu traduzo como Jerusalém. Pague em dobro. O que quer dizer pagar em dobro? Lá no Velho Testamento também tem umas passagens que falam pagar em dobro, vai receber em dobro. O que significa isso? Significa o seguinte: o Israel de hoje, além de responder pelos seus pecados, ainda vai responder pelos pecados dos pais do passado. Então ele está recebendo em dobro. Entendeu? Eles vão receber em dobro. Pelas suas iniquidades e pela iniquidade dos seus pais. Bem, você tem que falar e provar. Se não provar, provando já é difícil das pessoas entenderem. Imagina se eu falar e não provar. Entendeu? Isso já tem um monte de gente que fala e não chega a lugar nenhum. Então vamos lá, onde que fala que Jerusalém, inclusive todo o povo de Israel, vai receber em dobro. Tá? Jerusalém, a Bíblia fala muito de Jerusalém, porque ela é a capital, mas ela representa todo o povo de Israel. Então quando fala Jerusalém receberá em dobro, refere-se ao povo de Israel receberá em dobro. Pelos seus pecados de hoje e pelo pecado dos seus pais do ano passado. Por quê? Porque o Israel de hoje são os descendentes dos rebeldes. Né? Então Isaías 65:7, ó, Deus falando. Pelas iniquidades de vocês, Israel de hoje, e também pelas iniquidades dos seus pais do passado. Eles queimaram incenso nos montes e me afrontaram nas colinas. Entende? Vou ler de novo. Isaías 65:7. Pelas iniquidades de vocês, do Israel de hoje, e também pelas iniquidades dos seus pais do passado, que queimaram incenso aos ídolos e me provocaram a ira. Por isso que em Apocalipse, em 18:6, fala que retribui-lhe em dobro. Tem outra passagem que fala sobre o dobro. É Jeremias 32:18. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Lendo de novo, Jeremias 32:16. Tu fazes misericórdia até 1000 gerações, mas também retribui as iniquidades dos pais nos filhos. Então, durante o castigo do Armagedão sobre o povo de Israel, que é a vingança do concerto que o povo de Israel quebrou, lá de Levítico 26:25, o povo de Israel vai receber em dobro. Pelas iniquidades de Israel de hoje e pela iniquidade do passado. Por isso que em Apocalipse 18:6 fala, retribui-lhe em dobro. Falado e provado? Amém. Então, meus irmãos, nós estamos vendo esse estudo de hoje sobre o que é o Armagedão, né? O que é o Armagedão? Deus vai reunir, nós vamos ver as passagens mais para frente. Estou fazendo um pequeno resuminho agora, tá? Deus vai reunir os exércitos de todo mundo. E esses exércitos vai se reunir lá na terra de Israel. Vai cercar a terra de Israel todinha, incluindo cercar a cidade. Isso já aconteceu no passado várias vezes. Foi dado como sinal e enigma para o futuro, tá? Aí o que acontece? Esse cerco durará 3 anos e meio. 42 meses de Apocalipse 11:2. 42 meses, né? Jerusalém será sitiada. Fala Jerusalém, mas inclui toda o povo de Israel, toda a cidade de Israel. Depois de 3 anos e meio de cerco, o bote final.
Tá? O ataque final. Entendeu? Aí vem a morte das crianças, a fuga do povo de Israel para as montanhas. Assunto que nós veremos mais adiante, tá? Então, é um pequeno resumo do Armagedão sobre o povo de Israel. Essa história que é a batalha do bem contra o mal, entendeu? Não fique em falta de ensinamento não, entendeu? Procura a verdade, tá? Então vamos ver o que Jesus diz em Lucas 21:20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exército, sitiada quer dizer cercada, saiba que está próximo a sua devastação. Devastação, sua destruição. Os falsos ensinamentos falam que Jerusalém já foi cercada no ano 70 pelo exército de Roma. Entendeu? O Armagedão é o exército de todo mundo. Jerusalém, incluindo todo o povo de Israel, toda a cidade de Israel, será cercada pelo exército de todo mundo, não só pelos exércitos de Roma. Então essa passagem que Jesus falou aqui de 20 e 21, quando porém vir de Jerusalém sitiada de exército, cercada de exército, chegou a sua destruição. Então os falsos ensinamentos falam, isso já aconteceu no ano 70. Não, eu falo e provo. Então aqui Jesus fala claramente, tá? Que Jerusalém será cercada de exércitos. Para começar, aqui está no plural, fala exército, vários exércitos, e não só um exército de Roma, tá? Se nós voltarmos um pouquinho atrás, Lucas 19:43, quando Jesus chora sobre Jerusalém. Pensa bem, se Jesus chora sobre Jerusalém, porque não é coisa boa, não é, meus irmãos? Então, se nós voltarmos um pouquinho atrás, em Lucas 19:21, quando Jesus chora sobre Jerusalém, ele diz, pois virão dias em que os seus inimigos, exército, cercarão você de trincheira e apertarão o cerco por todos os lados, tá? Tá falando sobre Jerusalém, né? Mas inclui todo o povo de Israel, toda a cidade. Aqui fala, Jesus está falando de cerco de Jerusalém, porque Jerusalém é a capital e matava os profetas de Deus. Os profetas de Deus foram mortos tudo dentro da cidade de Jerusalém, tá? Então o que que acontece? Aqui. Só que o Armagedão, pessoal, até agora estava oculto aos olhos de Jerusalém, do povo de Israel e do mundo. Por quê? Porque as profecias estavam fechadas e seladas. Daniel 12:4 e Daniel 12:9. Onde Deus fala, vai Daniel, as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Está entendendo? Em Amós 3:7, o Senhor não fará nada sem antes revelar suas profecias aos profetas. E o que que acontece mais? Se nós continuarmos, Jeremias 23, né? Vou ver a passagem certinho. Tá aqui, meus irmãos, que muitas vezes é muita passagem, muitas vezes a passagem eu sei mais ou menos, mas dela foge da cabeça. É Jeremias 23, 20. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra o desígnio do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso claramente, tá? Eu entendi claramente, graças a Deus. Tá? Essa mesma passagem se repete em Jeremias 30:24. Nos últimos dias vocês entenderão isso. Tá? Em Daniel 12:10, só os sábios entenderão. Tá? Então, conforme eu disse, mano, Jerusalém, Jesus disse lá em Lucas 21:20 que Jerusalém será cercada de exército. E aqui em Lucas 19:43, Jesus diz, pois dias virão em que os teus inimigos te cercarão de trincheira de todos os lados, tá? Se nós voltarmos um versículo, Deus, quando Jesus chorou sobre Jerusalém, ele diz, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Quer dizer, Jesus está falando que existe alguma coisa que está oculto aos olhos de Jerusalém. Está entendendo? Que é o Armagedão. Tá? Agora, vamos ver passagem provando que não é só o exército de Roma no ano 70, mas sim o exército de todo o mundo. E a passagem que mais fala claramente é Zacarias 14:2. Zacarias 14:2. Porque eu ajuntarei todas as nações, olha, todas as nações, para a batalha contra Jerusalém. Todas as nações, quer dizer, todos os exércitos das nações, tá?
para a batalha contra Jerusalém. Fala Jerusalém porque ela é a capital, mas ela representa todo o povo de Israel, tá? Então você veja só. Agora te pergunto para você. Aqui Deus está falando que ele juntará todas as nações para a batalha contra Jerusalém, né? Incluindo toda a terra de Israel, toda a cidade de Israel. Tá? Agora, quando que isso já aconteceu? Nunca. Nunca. Tá? Então tá mentindo aqui? Cadê os ensinamentos que fala que é só Roma que Jerusalém já foi cercado? Cadê? Entendeu? Estão tudo falsos ensinamentos, tá? Agora, o que que acontece, mano? Como que esses exércitos se ajuntarão para cercar a terra de Israel? Entendendo? Como isso vai acontecer? Né? Nós encontramos essa passagem em Apocalipse 16:14. São espíritos de demônio, operadores de sinais, que se dirigem aos reis do mundo inteiro, ao fim de ajuntá-lo para a batalha do grande dia do Senhor. Tá? Então aqui fala reis, porque antigamente as nações eram governadas por rei. Então por isso que a Bíblia fala muito rei. Não existe esse negócio de presidente, né? Tem hoje, né? Ajuntaram para a batalha. Espera aí, os reis fazem batalha? Os reis não vão sozinhos na guerra, eles levam seus exércitos. Essa batalha acontecerá no grande dia do Senhor. Esse grande dia do Senhor é o dia do ataque final do Armagedão sobre o povo de Israel. O dia da ira. Tá? Então vemos aqui os espíritos malignos que vai juntar o povo de Israel, os exércitos de todo o mundo. E esses exércitos vão se reunir lá na terra de Israel, né? Num lugar que se chama Armagedão. Apocalipse 16:16. Então ajuntaram os reis no lugar em que hebraico se chama Armagedão. Tá? Então esses exércitos serão reunidos lá. Esses exércitos vão se reunir lá pela vontade de Deus. São os espíritos malignos que vai ajuntar o exército para atacar o povo de Israel. Mas com a permissão de Deus, entendeu? Por que tem que acontecer o Armagedão sobre o povo de Israel? Foi o que eu falei. É aquela surrinha, aquele castiguinho que Deus vai trazer sobre o povo de Israel, para logo em seguida, né, restaurar o povo de Israel como antigamente. Então, esse Armagedão sobre o povo de Israel, esse castigo, a surrinha que Deus vai dar no povo de Israel, é uma forma de Deus purificar o povo de Israel, para que o resto do povo de Israel se torne um povo santo. Deus purificará todo o povo de Israel. Capítulo 137 do meu livro Acontecimentos Finais, Novo Céu, Nova Terra, pela editora Viseu. Tá? Parece uma Bíblia, né? Mas é 15 anos de estudo. Tá? E Deus me deu conhecimento e sabedoria para me revelar esses acontecimentos finais. Amém? Então, meus irmãos, continuando aqui os nossos estudos, tá entendendo? Muitas vezes eu me atrapalho um pouco com o vídeo, porque eu não tenho muitas experiências, tá entendendo? Mexer com isso. Mas se Deus quiser, devagarzinho a gente vai aprendendo cada vez mais, né? Então, a Armagedão sobre o povo de Israel, meus amigos, é uma destruição que já está determinada por Deus e não tem como voltar atrás, tá? Não tem como voltar atrás. Então nós vamos ver isso lá em Isaías 10:22. Porque ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. 23. Porque essa destruição já está determinada, o Senhor dos Exércitos executará no meio de toda essa terra. Se refere à terra de Israel. Entendeu, meu Deus? Então o Armagedão é um castigo que já está determinado por Deus. Vamos ler de novo? Isaías 10:22 e 23. Tá? Porque ainda que o povo de Israel, ó Israel, seja como a areia do mar,
apenas um resto voltará. Uma destruição está determinada, transbordante de justiça. 23. Porque essa destruição já determinada, o Senhor dos Exércitos a executará no meio de toda essa terra. Tá? Então aqui fala que uma destruição já está determinada por Deus. E se já está determinada por Deus, não tem como voltar atrás. Então, meus irmãos, tem outra passagem também em Isaías 28, 22, que diz a mesma passagem de lá, tá? Diz o seguinte, Isaías 28, 22. Agora, porém, agora, pare de zombar, para que as correntes que os prendam não se tornem mais fortes. Porque já ouvi o Senhor dos Exércitos, falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Se refere à terra de Israel. Quer dizer, essa destruição já está determinada. Deus já determinou essa destruição. Por isso que o profeta, tem uma passagem lá em profeta Isaías, Isaías fala que Deus cegou o entendimento do povo Israel, para que ele, não, ouvindo, não ouve, veja e não veja, tá entendendo? Por quê? O povo Israel cometeu muito pecado no tempo dos reis, que Deus acha que o povo Israel merece um castigo. Tá entendendo? E quando Isaías veio pregando, se o povo Israel se convertesse e voltasse para o Senhor, Deus teria que anular aquele castigo. Mas Deus determinou, está determinado. Não, Armagedão está determinado e eu vou cumprir. Porque o entendimento de Israel foi cegado. Ele via com o olho, mas não via. Ouvia, mas não ouvia. Entendeu? Tem uma passagem que Isaías fala sobre isso. Entendeu? Então, o Armagedão é um grande mal. Uma destruição que virá sobre o povo de Israel, que já está determinada por Deus. Entendeu, meus irmãos? Agora, meus irmãos, o livro de Apocalipse fala de duas batalhas. Qual será a batalha do Armagedão? Tá? Então, aqui, mano, em Apocalipse 16, deixa eu ver aqui, 16, 14, tá? Diz, são espíritos de demônio, operadores de sinais, que se dirigem ao rei de todo o mundo, a fim de ajuntá-lo para a batalha do grande dia do Senhor. Aqui é a batalha do Armagedão, com certeza. Sabe por quê? Que aqui é a batalha do Armagedão? Porque logo em seguida, em Apocalipse 16, 16, diz, e esses exércitos se ajuntar no lugar que se chama Armagedão. Essa palavra Armagedão, esse lugar que chama Armagedão, é uma planície, né, lá no Monte Sião, né? O que acontece? Esse Armagedão também é chamado de Monte Megido, tá? Então é ali que as nações vão se ajuntar, se reunir na terra de Israel. Então aqui, essa batalha aqui de Apocalipse 16, 14 é a batalha do Armagedão, porque existe a palavra Armagedão, tá entendendo? Em Apocalipse 16, 16, que é um local lá na terra de Israel, né? Onde que os exércitos das nações vão se reunir, entendeu? Aí, porém, existe uma outra batalha também lá em Apocalipse 28, capítulo 20, versículo 8. E sairá para enganar as nações, quer dizer, no 7, começar no 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, quer dizer, depois do milênio, tá? Depois da restauração do povo de Israel, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações, que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reunir para a batalha. Ó, tá falando de uma batalha aqui, né? O número desses é como a areia do mar. Aqui tá falando de uma batalha, né? Mas aqui é a batalha do Armagedão. Muitos falsos ensinamentos falam que aqui é a batalha do Armagedão, a batalha do bem contra o mal. Não é a batalha do Armagedão, porque aqui está acontecendo depois do milênio e aqui não existe a palavra Armagedão.
tá? E aquela batalha lá de Apocalipse 16:14, tá entendendo? É o Armagedão porque tá antes do milênio, antes da restauração do povo de Israel, e existe a palavra Armagedão, Apocalipse 16:16. E aqui, no 20, essa batalha aqui está acontecendo após o milênio, tá entendendo? E não existe a palavra Armagedão. Então aqui não é a batalha do Armagedão, é um falso ensinamento, tá? E para começar, mas aqui nem vai existir batalha. Tá entendendo? Sabe por quê? Porque se nós lemos o verso seguinte, o 9, Apocalipse 20, verso 9, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento do santo, a cidade amada, Jerusalém. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. Quer dizer, nem batalha aqui vai haver. Como que aqui é a batalha do Armagedão, a batalha do bem contra o mal? Nem batalha vai haver, nem guerra aqui vai haver. Porque vai descer fogo do céu e destruir os inimigos de Israel. Por que lá antes do milênio, lá em Apocalipse 16:14 vai existir a batalha do Armagedão? Porque ali o povo Israel está com o povo pecador. E o Armagedão é uma forma de Deus, um castigo que Deus vai trazer sobre o povo Israel para purificar o resto do povo de Israel. Entendeu? E aqui, no final do milênio, o povo Israel está com o povo santo. Então não será atacado. Nem batalha vai haver. Vai descer fogo do céu e destruir os inimigos de Israel. Tá vendo? Nem batalha. Existe um falso ensinamento que aqui é a batalha do Armagedão. Mentira, não é. Batalha do Armagedão, antes do milênio, lá em Apocalipse 16:14. Porque existe logo em seguida a palavra Armagedão. Veja quantos falsos ensinamentos. Amém. Então, em breve, se possível, estarei trazendo novos vídeos. Tá? E se você gostou, meus irmãos, comente. Dá um like lá. Tá entendendo? Transmita esse conhecimento para outras pessoas. Tá entendendo? E se inscreva no canal. Tá entendendo? Me apoia, ajuda. Se tem alguma dúvida, mano, né? Vai lá no comentário. Mostre qual é a sua dúvida que eu possa. Entendeu? Esclarecer. Amém? Fique na paz, que Deus abençoe, tá?